Queria aproveitar esse gancho, né, para falar sobre essa questão da redução, né, relevante da alavancagem do fundo, né, ali em meados de 2023 era em torno de 38%, se não me falha a memória, e atualmente mais próximo de 18%, acho que vai ter um acréscimo de um ponto percentual, algo para próximo de 19% com essas movimentações recentes, né, além, né, de todo o crescimento, né, das vendas e o NOI que a gente tem observado. Essa combinação, então, só para confirmar, coloca o fundo em um novo patamar dentro do segmento de shoppings em termos de estabilidade de alavancagem. O que a gente pode esperar para a alavancagem do fundo daqui para frente? Mais do que isso, os investidores ficam muito em dúvida se os fundos têm necessidade de caixa, né, de liquidez de curto prazo em função da alavancagem. A gente sabe que, no caso não é o caso do HSML, mas acho que vale a pena comentar, né, como que está essa necessidade de caixa. A necessidade de caixa não é um problema para o HSML, a gente tem caixa aí para pelo menos 2 anos, se for o caso. Nós não esperamos que seja o caso, mas existe liquidez suficiente e nós temos na HSI histórico de executar não só aquisições, mas também desenvolvimento com alavancagem. Né? Então, temos um track record, um histórico, né, de vários investimentos, seja em shopping centers, seja em torres corporativas, em galpões logísticos, usando dívida, porque a dívida, se bem usada, souber usar com as premissas corretas, ela tem um papel muito positivo no resultado do investimento. Então, por exemplo, o caso do Uberaba, né, uma dívida que foi tomada a inflação mais, mas a comparação não é a inflação mais por cap no final, né? E daí voltamos a essa mudança que aos poucos começa a acontecer dos fundos imobiliários, de várias peças que não só o resultado operacional. A taxa interna de retorno é o elemento mais importante quando se faz a contratação de uma dívida. No caso do Uberaba, por exemplo, o shopping que nós compramos a 330 milhões de reais há 2 anos e meio atrás. A nossa expectativa após a entrega da expansão é o shopping entregar mais de 60 milhões de anuais, entendeu? Então, um shopping que poderia ser precificado quando nós entregamos a expansão, que é no final do próximo ano, a mais de 800 milhões de reais. Obviamente, no caminho houve um capex adicional. A minha exposição de equity no Uberaba, ela vai chegar ao limite ali de 150 milhões de reais, um ativo que vai valer 800, entendeu? Obviamente, você tem que pagar a dívida que foi contratada, mas é um múltiplo muito significativo. E é nesse jogo que nós usamos a dívida, numa expectativa de ganho sobre capital e taxa interna de retorno muito alta, que mais do que justifica a contratação. Antes da expansão, antes das aquisições que nós fizemos para fazer a expansão, a gente estava 100% alavancado no Uberaba. Nós compramos o ativo a 330 milhões de reais e fizemos uma venda recente, antes da expansão, por mais de 500 milhões de reais. Então, assim, se for fazer um cálculo ele não é uma conta que ela passa a não fazer mais sentido, né? Porque você não colocou nenhum dinheiro e poderia tirar uma quantidade significativa de capital se decidíssemos concluir a operação simplesmente com uma venda completa. E é algo que o mercado precisa começar a identificar com o tempo, né? Que algumas gestoras conseguem fazer dinheiro sem precisar de equity nenhum adicional do investidor. Então, assim, o próprio Uberaba, uma zeragem da operação significaria fazer 200 milhões do nada, né? Zero de equity a mais de exposição do investidor. E isso seria dinheiro dos investidores. Então, é nesse campo que o HSI Malls, mas o HSLG também joga, né? Não só com equity, mas também com dívida. Agora, obviamente, é um instrumento que precisa de conhecimento para ser usado. E a nossa expectativa é que, com a volta do mercado, assim como aconteceu no início do ano passado, o HSI Malls comece a trocar a dívida por equity, né? Porque faz sentido. Imaginando que as emissões vão começar a sair no custo de equity de 8,5, 8, vai fazer total sentido começar a novamente voltar a trocar essa dívida por equity. Professor Baroni, está contigo. Agora vamos descer um pouquinho, acho que você já deu a amplitude da dívida. O guidance eu acho que eu já até entendi, né? Eu ia te perguntar justamente porque o guidance ele começa ali em 0,66, 0,67 e vai até 82, ou seja, uma amplitude de 25, 26%. É algo um pouquinho diferente, mas eu estou entendendo então que é uma intenção de vocês seguirem esse aumento gradual, então eu acho que já se auto-explica depois da sua resposta. Então agora eu quero descer em nível de portfólio. Vocês têm, né, a premissa de terem controle das operações
e que vai um pouquinho na contramão de alguns players de mercado. E vocês têm adicionalmente uma outra camada, que é ter a administração da Alkia, que é uma empresa ligada ao mesmo grupo de vocês. Então vocês gostam de ter o controle e terem também uma empresa que tem a gestão, né, a administração do ativo. Esse é o diferencial de vocês, e eu acho que isso é importante. Com base nisso, eu queria que primeiro você explicasse um pouquinho dessa relação entre Alkia e HS Malls, propriamente dito, mas eu queria especificamente entender, por exemplo, que estratégias, por exemplo, no caso do Shopping Metrô Tucuruvi, que assim, vocês olham a vacância do portfólio, é baixa do HS Malls, né? Então, assim, vem melhorando, inclusive, a ocupação, mas no caso específico do Tucuruvi, vem sendo um case um pouquinho mais desafiador. Então, eu queria que você explicasse a relação Alkia e HS Malls e depois, especificamente, o que está sendo feito no Tucuruvi para deixá-lo mais a par e passo ali com os outros ativos do mercado. Sim, Baroni, é o que a gente fala sempre, né? O HS Malls ele é diferente de todos os outros fundos do mercado. Se tiver que comparar, guardando as devidas proporções, obviamente, o HS Malls ele se assemelha mais a uma empresa de shopping center tradicional do que seria comparável aos outros fundos imobiliários. Até na questão da quantidade de ativos, né? Nós ficamos discutindo diversificação, e é muito comum falar em diversificação, mas no final a empresa de shopping center ela vai preferir a concentração no melhor ativo. Então, uma Iguatemi, por exemplo, não tem mais do que 12, 13 shoppings. Né? Nós vemos fundos com uma quantidade de shoppings, então é um negócio bastante diferente. O que nós propomos para o nosso investidor. Então é o controle do ativo, é a governança do ativo e essa administração que é feita por uma empresa do grupo, que na dinâmica operacional nós funcionamos quase como uma única empresa, Baroni. Assim, temos o mesmo escritório, ficamos em andares separados, mas temos uma rotina diária de discussões para justamente, voltando ao meu primeiro ponto, tentar tirar o máximo de resultado de cada ativo. Mas por que isso é possível? Porque o HS Malls, como dono de fato dos ativos, porque controla, tem a governança suficiente para tomar, se for o caso, decisões aonde é controlador, porque existem shoppings onde nós temos 100%, né, unilaterais. E é assim que funciona a dinâmica entre nós e a Alkia, e ali nós tentamos, obviamente, buscar o máximo de resultado em cada ativo nas diferentes contas. No caso do Tucuruvi, é um ativo que sentiu muito o pós-pandemia, porque o Tucuruvi, antes da pandemia, ancorado pelo metrô, ele tinha um fluxo de mais de 2 milhões de pessoas mês, o que é um absurdo comparado com shoppings mais tradicionais que não têm essa ancoragem, né? E esse era, de fato, um diferencial do Tucuruvi, e que significava que o Tucuruvi ele tinha uma característica de atender dois públicos. A gente separa os públicos do Tucuruvi em dois, o de passagem, que é um público com uma frequência maior e ticket mais baixo, e o de passeio, que é um público com uma frequência menor e um ticket maior. A pandemia ela teve um impacto significativo na rotina das pessoas, que continua até hoje, né? A história do home office funciona profissionalmente, mas também ela funciona academicamente. Então, esse trânsito de pessoas da casa para o trabalho, do trabalho para a escola, para a universidade, faculdade, ele depois da pandemia, ele diminuiu em 25% de forma, nós percebemos depois, permanente. E daí qual foi a decisão nossa junto com a Alkia? Era explorar, então, o público aonde nós entendíamos que dependia menos da questão do fluxo de rotina da ida para o trabalho ou para a escola, que é o público de passeio. Então, é assim que nós temos direcionado o Tucuruvi já há algum tempo. Um movimento semelhante que nós fizemos no Osasco, então focando muito no serviço, no lazer e gastronomia. Então, recentemente fizemos investimentos em operações conhecidas do varejo de alimentação, de gastronomia, como o Coco Bambu, o próprio Outback, que são algumas das poucas operações, considerando o histórico que a HS tem de investimento em shopping centers em diferentes momentos do mercado, que nós concordamos em investir, porque são operações que entregam.
e de fato entregaram em outros casos que nós tivemos no portfólio, como Osasco, agora também mais recentemente Granja Viana, e nós começamos a ver a entrega deles no Tucuruvi. Então, o Tucuruvi, apesar de ter levado mais tempo para se recuperar da pandemia, em 2025 ele é um dos shoppings com melhor performance de venda do portfólio, justamente por essa mudança que nós fizemos na estrutura do produto, tentando buscar mais esse público de passeio, e é algo que nós entendemos deve continuar dando resultado no médio e longo prazo. Então, esse ano, por incrível que pareça, considerando a performance dos últimos anos, o Tucuruvi ele é um destaque de performance. E a vacância ela vai começar a ceder à medida que nós começamos a entregar mais fluxo e mais vendas no empreendimento. A vacância no Tucuruvi ela é pouco perceptível porque ela está concentrada num piso, para quem já foi no Tucuruvi, que é o piso que fica abaixo da plataforma do metrô. Então, é um piso que tem menos fluxo e é onde a gente também tem tentar trabalhar muito serviço lá. Então, se você vai no Tucuruvi, você não vê 10%, 8% de vacância, entendeu? Eu acho que esse caso específico é emblemático tanto de uma gestão ativa do portfólio, né, em linha do que você já comentou, como também essa capacidade do shopping se reinventar, que é a grande beleza na minha concepção, né, em relação ao segmento. Então, se a realidade muda, o shopping também muda para essa nova realidade, enfim, em busca de um aumento de fluxo e aumento de e são ações que acontecem muito rápido, porque no caso do Curuvi, por exemplo, o investimento é de 100%. Então a decisão que nós tomamos no salão hoje, amanhã ela já está sendo colocada em prática no negócio, né, no investimento. Então essa é uma das vantagens.